Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Muitas vezes nós achamos que nos afastamos de Deus por rebeldia, porque fazemos alguma coisa de mal, porque nós insistimos no pecado e por isso nós afastamos-nos de Deus. Mas, apesar disso também ser verdade, nem sempre é necessário que haja rebeldia e uma consistência permanente no pecado para nós deixarmos de sentir a presença de Jesus na nossa vida. É muito mais simples do que isso. E hoje o texto que nós vamos ver como Maria e José pensavam que Jesus estava sempre ao lado deles e de um momento para o outro descobrem, passado um dia, que o seu filho estava perdido e que ninguém sabia dele. Porque partiam do princípio que ele estaria sempre ao seu lado, que ele caminharia sempre consigo, e não tomaram a atenção necessária para saber se realmente, quando nós achamos que caminhamos com Jesus, se ele na realidade está ao nosso lado. E nós estamos a falar dos pais de Jesus que fisicamente caminhavam com ele. Vamos ler o texto? Lucas 2, a partir do versículo 41. Os seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem, pensando que estivessem entre os companheiros da viagem. Andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles acharam-no no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados. E a mãe disse-lhe: Filho, por que fizeste isto connosco? O teu pai e eu estávamos à tua procura muito ansiosos. Ele respondeu-lhes: Porque me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com os seus pais para Nazaré e obedecia-lhes. E a sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Nós realmente achamos que Jesus tem de estar ao nosso lado por defeito. Há um grande problema quando nós começamos a confundir aquilo que é a religião, a prática da religião, com a presença de Jesus. Por exemplo, vou-vos dar 3 equívocos que nascem quando nós começamos a confundir religião com a presença de Jesus. O primeiro equívoco é que é fácil perder Jesus no caminho. Quando pensamos que a fidelidade de Jesus à sua igreja, a fidelidade de Jesus à igreja que ele instituiu, dispensa que cada um de nós tenha um contacto direto com ele. O facto de dizer, eu nunca me desviei da igreja, eu vou à igreja desde pequenino, quem nunca disse isto? Eu nasci nos bancos da igreja. Todos os domingos, não falho uma única vez, estou sempre disposto para servir. Quando alguém chama, levante logo a mão. Que isso é natural e suficiente para dizer que nós conhecemos Jesus face a face. Nós confundimos aquilo que é a nossa necessidade e o nosso até prazer em servir com nós estarmos intimamente relacionados com Jesus. Nós podemos servir na igreja durante anos e fazê-lo com um coração muito grato, mas não ter um contacto direto com Jesus. O facto de frequentarmos locais onde nós achamos que Deus está, primeiro implica uma coisa, que nós achamos que há lugares em que Deus não está.
o que em si mesmo é um erro. Mas até achamos que quando vimos à igreja de uma forma especial, com aquela visão antiquada e que mesmo do povo judeu, que os pés de Deus estariam no templo, então ia-se àquele lugar, porque aquele lugar era o lugar onde a presença de Deus se manifestava de forma especial. Nós continuamos às vezes com essa mentalidade que é, nós vimos à igreja porque na igreja, se for lá fora já não é bem igual, o espírito já está mais disperso. Nós continuamos com essa mentalidade, mas para além disso, nós confundimos e achamos que o facto de vir aqui, por si só, nos enche de intimidade com Jesus. Isto é um equívoco grande. Acho que todos nós conhecemos pessoas, e basta olhar para nós, provavelmente porque podemos ter passado por isso, por fases da nossa vida, em que íamos à igreja e não sentíamos a presença de Jesus. Estávamos cheios de outras coisas, mas não da presença de Jesus. Primeiro equívoco. Nós achamos que a fidelidade de Deus à sua igreja dispensa que nós procuremos um contacto direto com Jesus. Segundo equívoco, que nasce do primeiro, é pensar que Jesus, se Jesus está com os companheiros e nós estamos perto dos companheiros, nós estamos perto de Jesus. Eu não sei, aqueles que têm filhos, alguma vez perderam os vossos filhos num lugar público. Eu e a Xana uma vez perdemos o Mateus. Bem, eu não gosto de dizer assim, é mais fácil de colocar sempre a culpa no filho. Não, ele foi-se embora, ele desapareceu. Mas no fundo fomos nós que o perdemos. Uma praça cheia de gente, ele engraçou com um boneco, com um brinquedo, e quando nós olhámos para o lado, ele não estava. Tinha fugido. Porque eu e a Xana, assim como Maria e José, estávamos cheios de outras coisas, que não da necessidade de cuidar do Mateus. Maria e José tinham ido à festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, pela lei, tinha que ser em Jerusalém. Era a celebração da Páscoa. E no dia a seguir, o Deuteronômio vai dizer-nos que todas as pessoas deviam regressar às suas casas. E é isso que acontece. Eles tinham feito a festa. No dia a seguir estavam a regressar às casas. E como eles conheciam muito bem Jesus e havia muitos familiares, eles não tiveram a necessidade de ver se Jesus estava realmente naquele grupo. Porque eles partiram do princípio, bem, nós confiamos em Jesus, Ele é sempre obediente, Ele está sempre connosco. Se Ele não está aqui, está com os familiares, está com os companheiros de viagem. E estavam tão cheios daquilo que tinham vivido, estavam tão cheios, e eram de coisas boas, de celebração, da adoração, que faltou-lhes o essencial, que era ver se Jesus estava realmente no caminho que eles estavam a fazer. Foi preciso um dia de viagem. Um dia. Pequeno almoço, e só ao final da tarde é que notaram: olá. Eu não demorei um dia, demorei só alguns minutos. E foi o pânico. E não estou a falar de uma cidade como Jerusalém. Onde é que ele se meteu? Porque eu estava cheio de outras coisas. Ia haver uma demonstração do judo, onde eles estavam, então nós estávamos a ver a demonstração do judo, estávamos preocupados em ajudar e deixámos o Mateus. Porque quando nós nos enchemos daquilo que não é de Jesus, não partam do princípio que Jesus continua a caminhar ao vosso lado, ao nosso lado, só porque nós achamos que se ele não está comigo, está com o meu companheiro. Porque aqui vem a segunda coisa. Não partam do princípio que o companheiro não está a sentir exatamente a mesma coisa, que é, ele não está comigo, mas está com o outro companheiro. E se nós começarmos a procurar, nós vamos ver que as nossas vidas podem estar bem doridas, bem, com muita tribulação, e no fundo andamos todos à procura de algo que achamos que o outro tem. Mas que no fundo todos sentimos falta. Aqueles pais tiveram que voltar a Jerusalém, porque partiram do princípio errado que se Jesus não estava com ele, estava com a pessoa do lado. E nós individualmente e como igreja temos que saber e temos que ter a coragem de perguntar se na realidade há entre nós pessoas que se sentem cheias do Espírito Santo. Quando nós queremos caminhar como igreja, o que é que nós dizemos que é fundamental para caminharmos como igreja? Ter a orientação do Senhor, certo? Como é que alguém que não caminha com Jesus tem a orientação do Senhor?
Não tem. Nós podemos ler a Bíblia, podemos conhecer a Bíblia, mas depois precisamos que na prática alguém tenha a orientação do Senhor. Então não partam do princípio que simplesmente porque vimos já à igreja, eu realmente não estou a sentir a presença do Senhor. Porque, pode imaginar, cada um pode dizer o que encaixar, porque a minha semana, porque os últimos meses, porque a minha vida está a passar por isto. Mas eu sei que o António está... E nós não sabemos como é que está a vida do António, sequer lhe perguntamos. E às vezes até estamos cheios de coisas boas. Obrigatoriamente não tem que ser coisas más. Nós podemos estar a viver tempos muito bons. Mas esquecemos de ver se Jesus está ali ao nosso lado. E o terceiro equívoco é quando confundimos a vida da igreja com uma relação pessoal com o Senhor. Ou seja, uma coisa é, o primeiro equívoco, nós pensamos que a fidelidade de Jesus à sua igreja dispensa a minha relação pessoal com Cristo. Porque se ele está na igreja, basta estar na igreja, que está tudo bem. O segundo equívoco é pensar que nessa igreja, se Jesus não está comigo, deve estar com alguém. É a igreja dele, por isso não está comigo, está com os companheiros de viagem. E o terceiro equívoco é confundir que a vida da igreja se pode confundir com uma relação pessoal com Jesus. Ou seja, a questão da igreja primeiro, da fidelidade de Cristo à igreja, depois eu vou achar que ele está com os outros e depois quando eu me envolvo, que isso é suficiente. Amigos, é muito fácil perder Jesus no templo. Nós podemos chegar à igreja com Jesus lado a lado, a caminhar com ele, mas depois enchemos de tal forma com as atividades que quando saímos da igreja deixamos Jesus no templo. E depois pensamos que no domingo a seguir, quando eu lá voltar, eu vou lá encontrá-lo outra vez. Porque foi isso que os pais acabaram por fazer. Demoraram 3 dias a encontrar. E o texto é muito claro. Apesar de com 12 anos, naquela altura, os meninos já não serem como são as crianças de hoje, o texto é muito claro e coloca lá o menino. Ele é visto como um menino, como uma criança. É muito fácil perder Jesus em tudo aquilo que temos que fazer na igreja. Mas se perdemos Jesus em tudo aquilo que achamos que temos que fazer na igreja, então perdemos o mais importante. E tudo aquilo que fazemos podia deixar de ser feito. Não é a missão que salva, quem salva é Jesus. Não é o caminho que salva, quem salva é Jesus. Não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. E no momento em que nós perdemos Jesus no caminho, nós perdemos o acesso à salvação. E passamos a viver outra vida. Com as necessidades, com as tribulações ou com as alegrias, mas sem Jesus. Já demos tantos passos na direção oposta, muitas vezes. Não é só um dia, às vezes são meses, anos na direção oposta. Até que há o clique e dizemos: Senhor, onde é que Jesus está? E se têm dúvidas disso, convido-vos a fazer algo simples, mas para o qual tem que ter muita coragem. Que é perguntar às pessoas com quem vivem, dizer: tu vês Jesus em mim? Qual seria a resposta das pessoas que vivem com vocês? Não estou a perguntar do estranho, que só nos conhece, que só conhece o melhor ângulo. Aqueles com quem só nos vemos na igreja, que só conhece o lado do sorriso. O lado do serviço. Não, estou a perguntar com as pessoas que quem ama. É assim, a igreja reconhecem que tu és uma pessoa que caminha com Jesus. O teu filho diz a mesma coisa. O teu pai diz a mesma coisa. Provavelmente não diz porque não lhe perguntamos. Mas se têm dúvidas, perguntem. Porque podem ter a resposta de dizer: não, eu não consigo reconhecer naquilo que tu fazes a presença de Jesus. E se isso acontecer, temos que voltar a Jerusalém. Metaforicamente. Nós temos que voltar ao sítio onde perdemos Jesus para voltar a encontrar. Nós temos que voltar ao sítio onde Jesus deixou de fazer parte da nossa vida e resgatá-lo para voltar a fazer parte da nossa vida. E provavelmente nós até vamos dizer, como os pais
Jesus, Maria e José. Oh Senhor, como é que tu me fizeste isto? E a resposta vai ser a mesma. Eu sempre estive onde tinha que estar. Eu sempre estive onde tinha que estar. Vocês é que se foram embora sem mim. Foram cheios de alegria, memória da festa, das conversas boas, da forma como pararam da vossa dinâmica do dia a dia, tiveram um tempo de descanso e não viram que eu não estava convosco. Se as igrejas se encherem de Jesus, não vamos ter problemas com uma Europa que não é crente. De que homens e mulheres se encherem de Jesus, nós não vamos ter problemas por vivermos numa sociedade que não aceita o cristianismo. Não vamos ter problemas nenhums com isso. Mas temos que colocar de lado as distrações, que podem, como eu tenho dito ao longo desta manhã, até podem ser coisas boas. Temos que colocar de lado as distrações. E temos coragem. Tenham coragem. Perguntem à vossa mulher: tu vês Jesus em mim? E por favor, quando a mulher ou o marido responder, não. Primeiro, se forem os dois da igreja, não respondam só porque se não disserem vai parecer mal. Sejam honestos. Depois, quando o cônjuge for honesto, não fiquem zangados, porque a culpa não é dele ou dela. Nós não perdemos Jesus no caminho por culpa do nosso marido ou da nossa mulher. Nós perdemos Jesus no caminho porque a nossa mente começou a estar focada noutra coisa que não Jesus. Então vamos ver o Judas e deixamos o Mateus a correr sozinho. Quando diz o Mateus, podem dizer o que quiserem. Tudo aquilo que enche o nosso coração e nos tira a atenção daquilo que verdadeiramente é importante. E podem colocar aí o que quiserem. Trabalho, até relações de amizade que podem ser boas. Ouçam, há muito boas pessoas, excelentes pessoas que perderam Jesus na igreja. Que vieram tão cheios e deram-se tanto. Esse é um dos cuidados, por exemplo, que o João sabe. Eu já lhe disse isto várias vezes, que eu tenho muito com o João, que o João dá-se tanto, pode perder Jesus na igreja. Há excelentes pessoas que serviram tanto. E eu acho que, principalmente aqui os mais velhos, conhecem pessoas assim, que deram a vida à igreja. Mas em algum momento parece que a relação com Jesus houve ali um tic e o tec que desligou. É muito fácil, amigos. Então sejam honestos, perguntem à vossa mulher, ao vosso marido, aos vossos filhos: tu vês Jesus em mim? E se eles disserem que não, bem, primeiro peçam perdão a Deus, mas peçam também perdão à vossa família. Peçam perdão. Porque perderam o mais importante, aquilo que devia ser o pilar de sustento da vossa vida familiar. Aquilo que devia ser o pilar que iria transformar a vida daqueles que estão convosco em vossa casa. Ficou para trás. Imaginem os casos históricos em que pessoas como Maria e José perderam os filhos na viagem e nunca mais os viram. O dano emocional, não só na família, na criança, em primeiro lugar, na família e todos que estão à volta. Se nós perdemos Jesus, é esse o dano que gerámos naqueles que estão à nossa volta. Porque o que era mais importante, querias dar a cola a tudo aquilo que é a nossa vida familiar, ficou para trás, em algum momento da nossa vida. Então, tenham coragem. E perguntem. Esta semana, perguntem a alguém que seja muito próximo: tu vês Jesus em mim? E depois, se tiverem que quebrantar, quebrantem. Se tiverem que orar, orem. Se tiverem que pedir desculpa, peçam. Mas pode ser um novo recomeço na vossa vida. Podem sair de Jerusalém, já com Jesus. E como Maria, como o texto diz que Maria fazia, guardava tudo aquilo a partir daquele momento no seu coração. Guardem.
tudo aquilo que vai acontecer no vosso coração a partir deste momento. Mas não se enganem mais. É isso que eu vos peço. Individualmente e como igreja, temos uma grande caminhada pela frente. Mas não nos podemos enganar. Não podemos achar que por estar na igreja, obrigatoriamente, temos relação com Jesus. Não pensem que eu não tenho, mas como os meus amigos têm, então está tudo bem. Não está. E não pensem que só por servirem que isso é suficiente para dizer que são discípulos de Jesus. Não é. Isso é um caminho que vamos fazer juntos. Como vos digo, não perguntem a pessoas que vêm só ao domingo, porque aí nós mudamos o lado direito, que é o nosso melhor lado, para a fotografia. Perguntem àquelas pessoas que em casa vos conhecem os vossos tiques. Eles vão ser honestos com vocês. Então, amigos, hoje exorto cada um de vós a fazer este caminho de volta. E se por algum momento perderam essa relação com Jesus, resgatem-na. Vejam o que é que vos levou a afastar de Jesus. Se foi a alegria, provavelmente têm que saber que quando estão em momentos de muita alegria, têm que manter a disciplina da oração e da leitura da palavra. Se foi a tristeza profunda, provavelmente têm de se rodear de pessoas que nessa tristeza profunda não vos façam esquecer quem são. Vai depender de caso para caso. Mas se em algum momento perderam Jesus, têm que descobrir onde é que foi. Qual é que é o clique que vos faz estar longe de Jesus. E arranjarem mecanismos que possam dar-vos a certeza que da próxima vez que passarem por esses momentos, não vão deixar Jesus para trás. E podemos fazer isto como igreja. Podemos fazer isso como igreja. Caminhar juntos. Rumo ao reino. Então, hoje coloco-os nas mãos do Pai. Nós vamos partilhar agora à mesa a ceia do Senhor. E vamos partilhá-lo como homens e mulheres que amam o Senhor. É isso que nós dizemos quando partilhamos a ceia. Nós amamos o Senhor. Eu também amava o Mateus quando o perdi. Naquele dia. O amor não é suficiente para ter relação. Dizer que amamos não é suficiente para não nos afastarmos do Senhor. Aliás, não é suficiente para não nos afastarmos uns dos outros. Quanto mais do Senhor. Então, não tem a ver com amor em relação ao Senhor. Tem a ver com a consciência, com a mente transformada e o desejo de querer estar perto do Senhor a todo o instante. Eu não vou pedir que levantem a mão. Mas se não têm hábito de leitura diária, de devocional diário, deixo-vos este desafio. Se têm pouco tempo, há aplicações, que a meu ver, 5 minutos, amigos. Se nós não dizemos que não temos 5 minutos para estar com o Senhor, então não temos tempo para nada. Nós nem para comer temos tempo. São 5 minutos. Aí demoram entre 4 a 6 minutos. Na YouVersion. A parte inicial é só clicar lá e seguir o que lá diz. 5 minutos. Há outras aplicações que são áudio, por exemplo, a aplicação 365 que demora um bocadinho mais. Esta aqui, apesar de ser melhor, só está em inglês e em espanhol. Mas podem ouvir em áudio. Depois tem música de fundo, tempos de pausa, demora 9 minutos, 9, 10 minutos, anda por aí. É um bocadinho mais. Mas amigos, têm que encontrar. O que eu vos exorto esta semana é: tenham tempo para estar com Jesus. E vou-vos dizer, a primeira semana vocês vão achar que não estiveram nada com Ele. Porque vão passar grande parte dos devocionais a pensar noutras coisas que não no devocional. Porque a disciplina ainda não chegou ao ponto de se colocarem diante do Senhor e querem estar com Ele. De escutarem o que Ele está a dizer. Naquela manhã, naquele final de tarde, o Mateus tinha-nos dito: olha, eu quero ir andar naquele. Nós não o escutámos. Porque tínhamos outra coisa na mente. E nós só voltámos a descobrir o Mateus, sabem como?
Quando a Xana se lembrou, ele tinha-me falado do brinquedo. E nós fomos lá e ele estava lá. Estou feliz da vida. A pedir uma moeda para andar. Então, esta semana, se não têm devocional, hábito de leitura diária, comecem por aí. Comecem por aí. 5 minutos. Escolham a hora que quiserem. Preferência de manhã, mas há pessoas que não funcionam bem de manhã, que andam sempre a correr. A hora do almoço. 5 minutos é a hora do almoço. 5 minutos quando saem do trabalho. Que seja quando seja. Vão para o carro, vão para casa, para o trabalho de carro, parem a meio do caminho, uma sessão de serviço. Arranjem 5 minutos. É fundamental. Se nós não conseguimos ter este tempo com Jesus, tenho que vos dizer que o mais certo é que já o tínhamos perdido no caminho. Porque nenhum de nós faria isso com um filho de forma consciente, a não ser que já o tivesse perdido pelo caminho. Então nós vamos aproximar-nos da mesa como um ato de amor, certo? É um ato de amor, um ato de obediência, um ato de reconhecimento de quem Ele é, daquilo que Ele fez por nós, e depois com uma réstia de esperança de que a nossa vida vai mudar. Digo uma réstia de esperança porque nós já tomamos a ceia imensas vezes e houve coisas que já deviam ter mudado há 20 anos e não mudaram. Houve coisas que deviam ter mudado já há décadas e não mudaram. Mas há sempre aquele resto de esperança de dizer que o Senhor tem poder para, a partir de hoje, isso mudar. E acreditamos que Ele tem poder para que essas coisas mudem? É porque Ele morreu na cruz. Na realidade, os chefes sacerdotes disseram, pá, vão dizer à população que foram os discípulos que o roubaram e o levaram. Mas depois ele apareceu aos discípulos, a 40, a 500. Ele estava vivo. Mas tenho que vos dizer, se ele não tivesse ressuscitado, nada mudaria. Porque foi a sua entrega e sacrifício que nos resgatou e limpou o nosso pecado. A ressurreição recordou-nos e deu-nos uma... É um bónus, tomem um doce. A ressurreição é para vos dizer, e não se esqueçam que para além dos vossos pecados estarem perdoados, têm acesso à vida eterna. Porque eu venci a morte. Mas os pecados, a vida transformada, é na morte de Jesus na cruz. E Ele fez isso por nós. Seja qual for a realidade que estejam a viver, Ele morreu por nós. Ele morreu por mim. Ele morreu por ti. Não há nada que possas fazer para teres acesso a uma coisa que já tens. Perdão. Perdão profundo da parte do Senhor. Então é como pessoas perdoadas que somos convidados a aproximar-nos da mesa. Judas não percebeu isso. Não percebeu. Porquê? Porque a sua mente estava cheia de outras coisas. Ele estava perto do Senhor, mas a sua mente estava perdida com outras coisas. Estava perdida com os seus desejos, com aquilo que ele queria alcançar, com o trabalho que tinha que ser feito. Ele estava perdido com outras coisas e tirou o foco daquilo que era fundamental. Amigos, voltem a colocar o foco em Jesus. Para que as vossas vidas a nível pessoal tenham sentido. Para que as vossas famílias tenham sentido. Para que os vossos trabalhos tenham sentido. Voltem a colocar o foco em Jesus. E eliminem tudo aquilo que vos consome. E aqui vem a parte difícil. É o trabalho que vos consome. Larguem o trabalho. Amigos, é simples. Há coisas que nós não podemos largar porque a Bíblia diz que nós não podemos largar. Nós não podemos largar a nossa família. Mas o trabalho pode. É o carro, a casa que vos sai das contas, que vos consome, larga.
O que é que vos consome? Se a Bíblia diz que isso é uma coisa que se pode tornar um ídolo, larguem. Larguem. Porquê? Porque enquanto não largarem, o foco não vai estar em Jesus. Não vai estar no cuidado das pessoas que estão à vossa volta. Andam-se a distrair com aquilo que é secundário. E esta é a parte difícil. Mas em compensação, dá-nos uma alegria muito maior do que aquela que alguma vez pensámos que podíamos alcançar. Porque vamos regressar, vamos reconhecer que Jesus está realmente ao nosso lado e nunca mais o vamos largar. Nunca mais a Bíblia disse que Maria deixou Jesus para trás. Pelo contrário, foi das poucas que caminhou com ele até à cruz. O viu falecer e viu o corpo descer, ensanguentado daquele lugar. É um trabalho pessoal. Aí é pessoal. O que é que vos consome ao ponto de deixarem Jesus para trás? Estamos como igreja juntos nesse trabalho. Porque realmente não é só o meu trabalho consome, vou largar o emprego. A dizer assim é fácil, não é? Nós temos que discernir a vontade de Deus, como é que esse processo pode ser feito. Às vezes pode não ser sair do emprego, pode ter a ver com a mudança de perspectiva sobre o emprego que temos. A forma como nós nos deixamos consumir pelo emprego que temos. Às vezes pode não ser a casa, pode ser a forma como nós decidimos pagar a casa. Então há que ter discernimento em cada momento sobre tudo aquilo que nós falamos. Mas o que não pode é qualquer dessas coisas que a Bíblia diz que não são fundamentais colocarem-se à frente de Jesus e nós deixarmos Jesus para trás. Isso é o que faz o mundo e fala muito bem. Mas Cristo venceu o mundo para que nós não tenhamos que viver dessa forma. Então, ganhem coragem. Perguntei esta semana a quem amam e que vos ama. Se a pessoa olha para vocês e vê Jesus em vós. E assim, ao partilhar a mesa do Senhor, recordamos que somos como aqueles discípulos. Frágeis, com dúvidas, que dizemos que nunca vamos negar Jesus, até que o galo canta 3 vezes. Que dizemos que amamos Jesus e confiamos nele em todo o momento, mas precisamos colocar o dedo na ferida. Somos como aqueles discípulos que estavam cheios da presença dos milagres. E com exceção de João, todos fugiram na altura da tribulação. Somos como aqueles discípulos. Mas no momento em que resgatamos a presença de Jesus, no momento em que vemos de novo Cristo ressuscitado, nem a morte nos assusta. Podem nos prender numa cruz de cabeça para baixo. Podem queimar-nos vivos. Podem lançar-nos numa arena com animais ferozes. Nós nunca mais queremos andar sem Jesus na nossa vida. Porquê? Porque conhecemos Jesus ressuscitado.